Olá, segundo ano. Hoje nós vamos partir então para a apostila 14 de vocês, na frente 1, tá? Nós vamos falar então sobre o módulo 79. Nós vamos começar então a falar sobre movimentação, sobre músculo. Pessoal, o músculo nos animais é formado pelo que nós chamamos do tecido muscular. E esse tecido muscular, ele tem a capacidade de realizar a contração e o relaxamento, que são importantes para que a gente possa, então, se movimentar. No entanto, para que essa movimentação ela ocorra, é preciso que a musculatura, que o tecido muscular, tenha um suporte. E esse suporte, ela encontra no sistema esquelético nosso, no nosso esqueleto. Então, a musculatura nossa, ela fica em cima do esqueleto. E aí, de pontos em pontos específicos do nosso corpo, existem então os tendões. A função do tendão é amarrar o músculo ao nosso esqueleto. E para que a movimentação também ocorra, é preciso da presença da articulação. O que é uma articulação? A articulação é o encontro de dois ou mais ossos. Então, observa que para poder realizar o movimento, não é uma coisa tão simples assim, né? É preciso de um suporte, é preciso de um músculo, é preciso de um tendão e é preciso que exista ainda uma articulação. Vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de músculos que existem na gente. Pessoal, toda a nossa musculatura tem origem naquele folheto embrionário nosso chamado de mesoderme, tá? E as células musculares nossas, elas também podem ser chamadas de fibras musculares. Existe então 3 tipos de músculo no nosso corpo. O primeiro músculo que está lá no resumo de vocês é o chamado músculo estriado esquelético. Pessoal, esse músculo estriado esquelético recebe esse nome de estriado porque esse músculo ele tem a presença nele de estrias. O que são estrias? Estrias são faixas transversais alternadas, faixa clara com faixa escura, faixa clara com faixa escura. Então, quando você observa essa célula ao microscópio, você enxerga essas faixas alternadas. Essas faixas alternadas nada mais são do que 2 tipos de proteínas específicas do nosso corpo, denominadas de actina e miosina. A actina e a miosina são elas que têm a capacidade de realizar o processo de contração e de relaxamento. Então, esse músculo, pessoal, ele pode existir desde uma célula bem pequenininha, em torno de 1 milímetro, até células bem maiores, em torno de 60 centímetros, tá? Esse músculo estriado esquelético que eu falo é essa carne, é a carne do nosso corpo que fica composta em cima dos nossos ossos. Ele representa a maior parte do músculo que existe no nosso corpo. Geralmente são células multinucleadas, ou seja, tem a presença de vários núcleos, e esses vários núcleos, eles se concentram principalmente na periferia da célula, eles ficam em contato com a membrana plasmática, tá? E uma característica importante desse músculo é que a contração dele, ela é rápida e voluntária. O que significa isso? Essas células só contraem e relaxam se a gente quiser. Então, por exemplo, se eu dobrar e esticar meu braço, isso depende da minha vontade, porque eu estou realizando a contração e relaxamento do músculo estriado esquelético. Como depende da nossa vontade, então ele está sob o controle da divisão somática do sistema nervoso do nosso corpo, beleza? Então, esse é o músculo estriado esquelético. Passando para o próximo músculo agora, é o músculo estriado cardíaco. Como o próprio nome fala, pessoal, cardíaco porque ele compõe o coração. Ele faz parte do nosso coração. E ele também é chamado de estriado porque ele obedece às mesmas características do anterior. Faixas alternadas de actina e miosina, formando o que nós chamamos de estrias nessas células. Essas células, elas são agora uninucleadas e elas são bastante ramificadas. E essas ramificações, umas se unem com as outras. Elas se unem numa região que é denominada de disco intercalar. Enquanto o músculo estriado esquelético, a contração é rápida e voluntária, agora no cardíaco
ela é rápida, vigorosa, porém rítmica, né, vamos dizer assim, porém ela é involuntária. O nosso coração bater mais rápido, bater mais devagar, não depende da nossa vontade, tá? Então, essa musculatura está sob comando da parte periférica, da parte autônoma do sistema nervoso periférico nosso. E o último tipo de músculo é o chamado músculo liso ou músculo não estriado. Pessoal, recebe essa denominação de liso porque ele não tem a presença de estrias. Mas não ter a presença de estrias não é porque ele não tem a proteína actina e miosina. Ele também apresenta essas proteínas, mas elas não estão organizadas da mesma forma que nos anteriores. Elas estão organizadas em forma de hélice. Essa forma de hélice faz com que nesses músculos não apareça a presença das estrias. Por isso, são chamados de músculo liso. Esses músculos, eles estão revestindo os órgãos internos nossos, como por exemplo, o esôfago, o estômago, o intestino. Se vocês voltarem lá no comecinho do ano, os movimentos peristálticos, nada mais é do que a contração e relaxamento desse músculo. Mas ele também está presente nos nossos vasos sanguíneos, né? Veias, artérias e capilares, e eles também estão presentes na nossa pele, tá? Então, são esses 3 locais que nós encontramos eles. Também são formados por células uninucleadas, que têm a presença de apenas um único núcleo. E a contração deles agora, ela é lenta e involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. Por isso, está sob comando da parte autônoma do sistema nervoso periférico nosso, tá? Então, de maneira geral, esses são os 3 tipos de músculos que existem no nosso corpo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a organização da fibra muscular estriada esquelética nossa. Pessoal, o citoplasma das fibras musculares nossas são repletas de uma estrutura chamada miofibrila. E o que é uma miofibrila? Miofibrila nada mais é do que actina, miosina e algumas outras proteínas que se apresentam com um elevado padrão de organização. Essas proteínas, elas se organizam de uma tal forma que essa organização, principalmente a repetição da actina e da miosina, se repete ao longo de toda a miofibrila. Para cada repetição que a gente tem da organização dessas proteínas, nós damos o nome então de sarcômero. Observa no esquema que eu fiz de vocês aí então, o que vem a ser um sarcômero. No meu caso, eu representei para vocês aí 2 sarcômeros. O sarcômero, ele é composto basicamente de 2 bandas que nós chamamos. A chamada banda 1 e a chamada banda A. Pessoal, a banda 1 representa sempre as extremidades dos sarcômeros. São formadas pelas faixas claras quando nós observamos uma célula dessa no microscópio. Essas faixas claras que compõem a banda 1 são formadas apenas pela proteína chamada de actina. E a banda A agora representa todo o restante do sarcômero. Nós podemos dividir essa banda A em 2 regiões. A região mais periférica da banda A, nós observamos alternados proteínas actina com miosina. E na parte mais central dessa banda A, nós temos apenas a presença da proteína chamada de miosina. Então, observa aí nesse sarcômero como essas proteínas, principalmente a actina e a miosina, elas são extremamente organizadas, tá? Então, essas faixas, essa alternância de faixa clara com faixa escura, observe um sarcômero, a banda 1, faixa clara, a banda A, faixa escura. Então, você vai ao longo da miofibrila, você vai alternando banda 1 com banda A, faixa escura com faixa clara, faixa escura com faixa clara, tá? Isso é o que forma o padrão das estrias que nós dizemos. Cuidado! A estria presente na célula muscular não é a mesma estria que algumas pessoas têm no corpo, geralmente na região da coxa, na região dos seios, na região da barriga, aquelas listas esbranquiçadas. Só tem o mesmo nome. Por que tem o mesmo nome? Talvez porque as estrias das células musculares
São faixas claras com escuras, listras, vamos dizer assim, listas transversais, clara com escura alternadas. E as estrias que nós temos na nossa pele são algumas faixas transversais também, esbranquiçadas que aparecem. Então tem o mesmo nome. Mas cuidado, não estou me referindo ao mesmo tipo de estria, tá? Estria muscular é diferente da estria que dá na nossa pele, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente finaliza a parte de movimentação. Até mais!